Oi, gente! Tudo jóia? Bom, estamos juntos aqui mais uma vez no Bíblia do Zero, uma conversa acerca da Bíblia, uma conversa de gente comum para gente comum, não uma conversa de especialista para especialista, mesmo porque a gente não se considera tão especialista assim. A gente tem falado sobre parábolas e nesses últimos encontros o que a gente tem conversado é que a parábola, ela é algo que traz surpresa. Mas é algo que também nos leva a pensar que Jesus de repente falava por enigmas. Será que é isso mesmo? E aí eu quero te propor uma conversa sobre uma parábola também muito conhecida, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, né? A partir do verso 4, que fala sobre a parábola do semeador. Nessa parábola, depois você lê, ela fala que um semeador, Jesus estava com muitas pessoas, conversando com elas, e ele diz, olha, um semeador sai a semear e lança as sementes. Fala que uma semente caiu à beira do caminho, outra semente cai num monturo de espinhos, outra semente cai num solo rochoso, e outra semente finalmente cai numa terra boa e frutifica, né? Como diz o texto, a 30, a 60 e a 100 por um. E no final ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Um enigma, né? Interessante que nesse mesmo trecho de Lucas, no capítulo 8, Jesus ele fala assim, olha, para vocês é dado conhecer essas coisas do reino, mas para os demais eu falo por parábolas, porque eles vendo não percebam e ouvindo não entendam. Aqui, ele quando começa a dar a explicação da parábola para os seus discípulos mais próximos, ele diz isso. Tem gente que vai entender, tem gente que não vai entender. Tem gente que vai ouvir e não vai entender. Tem gente que vai ver e não vai perceber. Alguns dizem que isso era uma espécie de, vamos dizer assim, teoria do endurecimento. O que seria isso? A teoria do endurecimento, ela fala que aquilo é para aqueles que conhecem os enigmas e conhecem os mistérios de Deus. Quem não conhece os enigmas, não conhece os mistérios de Deus, não vai entender nada. Na verdade, gente, o que penso eu, Jesus estava dizendo, era que se você tem um pouco de sensibilidade às coisas espirituais, você vai entender as coisas que Jesus está dizendo. Se você não tem sensibilidade absolutamente nenhuma, muito provavelmente você vai ter muita dificuldade de entender as coisas que ele está dizendo. Nesse trecho em especial, a explicação da parábola é dada nos versículos seguintes. Ele diz que ele compara a semente à palavra de Deus. A palavra de Deus ela pode cair num solo à beira do caminho, onde as aves elas vêm, elas levam aquelas sementes, onde as pessoas podem pisar e aquela semente ela não prospera. Outra semente cai em solo rochoso, que aí no começo ela até brota, mas depois, como é rocha, ela não vai muito fundo e ela acaba morrendo. Outra diz que ela cai num solo espinhoso, que ela até nasce, mas aí os espinhos sufocam, ela também não vai adiante. E outra finalmente cai em solo bom e ela consegue produzir muito. Como diz ele, uma semente pode produzir 30 sementes, uma semente pode produzir 60 sementes, uma semente pode produzir 100 sementes. A ideia aqui é que a palavra, ela é comparada a uma semente, a terra é comparada ao coração. A gente poderia aqui nessa parábola imaginar que Jesus de repente podia falar, poxa, mas esse semeador aqui, o camarada é ruim mesmo, ele não vai arar o solo primeiro, não vai preparar a terra primeiro, como é que é esse negócio? Embora hoje a gente tenha as grandes técnicas de cultivo, né? A gente tenha avançado bastante, na Palestina no primeiro século, muitas vezes eles lançavam as sementes mesmo para perceber como o solo estava.
E dependendo de como ela brotasse, aí sim eles iam lançar lá a primeira ferroada lá do arado, né? A primeira grade de arado. Então, na verdade, o que Jesus está dizendo é uma coisa prática, vinculada ao seu dia a dia, ao dia a dia dos seus ouvintes daquele lugar, naquele caso concreto, e estava se referindo a algo profundamente espiritual. Parábolas são isso. São coisas vinculadas ao dia a dia, bastante práticas e que trazem em si um ensinamento espiritual. Mas a gente não pode deixar de entender que as parábolas elas tinham um lugar de origem, que era aquela Palestina do primeiro século, do tempo de Jesus. E hoje nós estamos num mundo contemporâneo, século XXI. Então, a devida viagem literária precisa ser feita. A gente precisa fazer as adaptações. Mas entenda, parábolas, elas são casos concretos que querem evidenciar realidades espirituais. Bíblia do Zero, mais uma vez a gente te agradece e te convidamos, fica com a gente.